Estou aqui em Cesareia Marítima. Cesareia Marítima, a cidade onde os romanos se instalaram em Israel. Quando eles estabeleceram o seu governo aqui, neste local, às margens do Mar Mediterrâneo, eles construíram uma cidade para ser a cidade que instalaria todo o staff romano, os centuriões e todos os comandantes do exército romano, bem como o prefeito, ou seja, aquele que iria fiscalizar tudo que se passava no império, nas províncias do Império Romano, no caso, na província da Judéia. Essa cidade foi construída por Herodes o Grande, Rhodos Hagadol, em homenagem a César, a Augusto César, imperador romano, que o colocou no cargo exatamente para governar Israel. Eu vou mostrar para vocês a presença dos romanos aqui, a presença marcante romana na terra de Israel, não só em muitas esculturas em mármore, que nós vamos ver, mas principalmente no anfiteatro e em muitas instalações romanas que fazia parte do cotidiano dos romanos. Os banhos e as corridas e lutas de gladiadores. Me sigam. Algo que é marcante na arqueologia, que se determina a presença romana, é o mármore. Os romanos, eles utilizavam o mármore como material para deixar as suas obras, e é algo realmente muito marcante. Sempre que você vê mármore, você sempre associa a presença romana. Eu estou aqui tocando em uma peça muitíssimo importante na história da humanidade. Essa peça aqui, você está vendo claramente, é um pé gigantesco, um pé muito bem feito. Você observa as unhas, o detalhe das unhas, as veias a veia do pé aqui principal. Realmente é um pé muito bem detalhado e bem feito. E olha, gente, esse pé aqui é o pé exatamente de Nero, chamado Nero o Grande, Nero César. Nero, ele mandou construir uma estátua gigante dele e colocou lá em Roma, e ele ordenou que todas as províncias romanas também tivessem essa grande estátua. Como disseram que era impossível pelo peso qualquer tipo de navio levar, ele então ordenou que se mandasse parte daquela estátua para as províncias. E essa parte aqui, o pé dele, veio exatamente aqui para Cesareia. Essa é uma prova inconteste da presença romana, e não só isso, do Nero, o terrível e tenebroso Nero César. Ele que se intitulou Deus antes da morte, porque no Império Romano os imperadores só se tornavam deuses após a morte. Nero, ainda em vida, se intitulou Deus. Então você vê aqui a presença romana em várias estátuas, tá? Várias estátuas de mármore. Porém, nós temos uma aqui encontrada, observe, que já é do período bizantino. Observe essa estátua aqui. Essa é do período bizantino. É em mármore, mas você observa, ela é mais simples, um mármore mais simples, diferente da qualidade dos outros que eu mostrei para vocês. Aqui é um cordeiro e aqui é um pastor levando a ovelha, ou seja, o bom pastor, período bizantino.
descrevendo exatamente dos ensinamentos de Yeshua, aqui ó, o bom pastor, levando a ovelha perdida no seu ombro. Me sigam, vou mostrar para vocês o anfiteatro romano e também várias instalações do Império Romano aqui em Cesareia. Vamos para cá. Quero mostrar para vocês agora a maravilha das construções romanas. 2000 anos atrás, e vocês vão observar que até os dias de hoje permanece na mesma qualidade que foi feita. Me sigam. Vamos adentrar agora, que está escrito aqui em hebraico, Kenissá, ou seja, entrada. Vamos adentrar agora ao anfiteatro romano. Os romanos, eles faziam questão que em todas as suas cidades, que em todos os seus lugares houvesse diversão, cultura, arte. E faz parte da vida romana também o luxo e o esplendor. Observem aqui a entrada. Vocês vão ver que local realmente incrível. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Anfiteatro Romano. Estou aqui sentado nas arquibancadas feitas pelos romanos e realmente é uma sensação incrível. Quando você olha todo esse esplendor, quando você observa todo esse esplendor e o tamanho desse lugar, imagina isso há 2000 anos atrás, realmente, de fato, a presença romana na terra de Israel foi algo muito marcante. Eles utilizaram para construir tudo isso aqui recursos próprios. O Império Romano investiu na terra de Israel? Não. Tudo isso aqui foi feito com o esforço e com o trabalho israelita. Tudo foi feito com esforço e trabalho dos camponeses que colhiam, que plantavam. É algo realmente que faz a gente entender a dor de todo israelita na época. Vamos seguir, vamos adiante. Vou mostrar a vocês a outra parte desse maravilhoso parque. Dei uma paradinha aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é um sarcófago. Sarcófagos, comedor de carne. Observe esse sarcófago com vários detalhes. É um sarcófago sem dúvida nenhuma de um romano, de alguém importante, proeminente. E aqui do lado nós temos um outro sarcófago. Observem a diferença de status na sociedade romana. Aqui um outro sarcófago, também, sarcófagos, comedor de carne. Vai comer a carne do mesmo jeito que o outro, porém é um sarcófago bem mais simples, sem dúvida de um escravo ou de alguém com uma patente bem menor dentro do Império Romano. Me sigam. Essa realmente é uma parte, eu diria, a mais bonita de Cesareia Marítima. É a parte que está mais próxima ao mar Mediterrâneo. E vocês vão ver aqui comigo coisas espetaculares, espetaculares. E o principal deles é o achado arqueológico, eu diria, o mais importante, que decreta a existência de Pôncio Pilatos. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Me sigam e eu vou mostrar para vocês toda essa maravilha que é Cesareia Marítima. Vem comigo. Observe aqui, por exemplo, mosaicos de mais de 2000 anos atrás, totalmente preservados. É impressionante a qualidade de todos eles. Dá um foco aqui. Olha só, olha a qualidade desses mosaicos. Tudo isso aqui, salões de reuniões romanos. Agora, eu quero que vocês vejam aqui essa parte. Mais mosaicos aqui, muitos mosaicos.
Quero que vocês vejam aqui, neste ângulo aqui. Dá para observar ainda as arquibancadas. Aqui, sentados de frente para o mar Mediterrâneo, 15 mil pessoas, 15 mil espectadores para verem corridas de bigas. Aqui você ainda consegue ver a pista dos corredores de bigas que vinham aqui para divertir e entreter os romanos e todo o seu público. Mas não era só corrida de bigas que aconteciam aqui. No mesmo dia que tinham as corridas, também tinham, que os romanos gostavam muito disso, gente, derramamento de sangue. Era a diversão dos romanos, derramamento de sangue. Então sempre havia aqui lutas de gladiadores que eram extremamente violentas, porque não simplesmente não era apenas uma luta, tinha que ter morte, muitas mortes e sangue derramado. Só se terminava, só saía vivo um da arena, os outros todos eram mortos, eram despedaçados, todos eram mortos, despedaçados, acabados e arrasados. Aqui nesse lugar, muitos seguidores de Yeshua foram trazidos para cá, e diante de todo o público que ficava aqui, os romanos, para conter aquela nova onda, aquele novo movimento de que um homem executado pelo Império Romano agora estava vivo, então os romanos acharam de acabar com essa história, de enterrar essa história. Por isso trouxeram esses líderes, esses homens que testemunhavam, que comeu com ele, que o viu vivo, que falou com ele depois da sua morte, e traziam para cá, colocavam diante de gladiadores, com a promessa que se eles negassem, se eles dissessem que tudo aquilo era mentira, eles saíam vivos daqui. Ninguém saía vivo de uma arena do gladiador. E eles, diante de todos os 15 mil espectadores, diziam: não, ele está vivo, eu peguei nele, eu toquei nele, e eu não posso negar de jeito nenhum isso. Pode me matar. E eram trucidados, degolados, estraçalhados, muitas vezes por animais selvagens. Os romanos achavam que tinham acabado com aquele movimento, mas foi um tiro que saiu pela culatra, porque na verdade esses espectadores, quando saíam daqui, eles coçavam a cabeça, eles pensavam: deve ser verdade, porque ninguém vai morrer, ninguém vai dar a sua vida por uma mentira. O que esses homens estão declarando tem um fundo de verdade. E eles ficavam pensativos, e depois abraçaram a fé em Yeshua. Me sigam, vou mostrar para você mais uma parte agora muito interessante. Bom, aqui vocês estão vendo uma das coisas mais incríveis de Cesareia Marítima. É uma inscrição que prova a existência de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos fez uma dedicação a Tibério César, imperador romano, que o colocou no cargo, e esta inscrição é exatamente de um templo. Ele ergueu um templo em homenagem a Tibério César. E aqui está a inscrição, a Tibério César, por Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Observem que Pôncio Pilatos, ele fez algo que era totalmente proibido no Império Romano. Ou seja, se você faz um templo em homenagem a alguém, é porque essa pessoa é um deus. Então, os imperadores romanos, como aconteceu com o próprio Augusto, ele foi declarado deus após a morte, e após sua morte os templos foram construídos em homenagem a Augusto. Aqui, por exemplo, em Israel, há um templo, ruínas de um templo em homenagem a Augusto, lá no extremo norte de Israel. Mas aqui em Cesareia,
vocês observam, foram levantados as colunas, né? E ali a inscrição, eu mostrei para vocês a dedicação que Pôncio Pilatos fez em homenagem ao seu Deus, Tibérios, porque Tibérios colocou ele, que não tinha qualificação nenhuma. Pôncio Pilatos não tinha qualificação nenhuma, ele não tinha histórico nenhum. Pôncio Pilatos era uma pessoa completamente bruta e ignorante em tudo que se refere ao Império Romano. Ele não tinha nenhum tipo de preparo e nem conhecimento. Mas Tibérios o colocou como prefeito da Judéia. E por isso ele não só admirava Pôncio Pilatos, ele adorava. Ele não só admirava o imperador Tibério, ele adorava literalmente, ele construiu um templo. Essa é praticamente a única prova arqueológica da existência de Pôncio Pilatos. Mas por que não tem muita coisa de Pôncio Pilatos junto aos historiadores romanos? Porque Pôncio Pilatos nunca foi nada. Não há história de Pôncio Pilatos, porque Pôncio Pilatos era um simples cidadão romano. Me sigam, vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui o mar Mediterrâneo mais de perto. Observem a maravilha que é esse lugar. Nós estamos aqui. Vocês conseguem ver ainda a outra parte de Cesareia Marítima, lá ao fundo, ao final, justamente do outro lado. Ali ficava o ancoradouro, onde os romanos ancoravam as suas embarcações, os seus navios de guerra, navios de transporte. Então, Cesareia Marítima é um mundo de cidade, é uma cidade imensa, uma cidade muito grande, uma cidade realmente que a gente observa a grandeza que era o Império Romano e a presença marcante aqui na terra de Israel. Isso não há dúvida nenhuma. É muita arqueologia, muitos dados arqueológicos e algo que você vê visivelmente. A presença do romano está visível na terra de Israel e as histórias dessa presença nós encontramos nos escritos nazarenos também. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco de Cesareia Marítima, um local onde temos aqui história bíblica também. Por aqui estava Cornélios. Lembra de Cornélios lá de Iafo, que eu falei de Iafo? Ele morava aqui. Foi aqui que Shimon Kefa veio para ensinar a Cornélios. Foi aqui que Shaul Hachaliah, o apóstolo Paulo, ficou preso aqui por 2 anos. Foi aqui que o apóstolo Paulo declarou em o seu discurso, contando como foi sua experiência com Yeshua. Quando Yeshua apareceu para ele, quando ele estava no caminho de Damasco, e falou para ele, ele mesmo declara isso, Medaber Elai Be'ivrit, ele falou comigo em hebraico. Tudo isso aconteceu, toda essa narrativa de Shaul, ele disse aqui em Cesareia. Então Cesareia é, sem dúvida nenhuma, uma cidade importantíssima que aparece no livro de Atos. Um beijo para você, que o Eterno te abençoe.